Olá, boa tarde. Ótimo início de semana para você. 30 de outubro. Vamos aos destaques do NT Sul. E hoje você vai conhecer o projeto Abrace o Zoo, uma iniciativa dos alunos da UBRA de Cachoeira do Sul que levam melhorias para o Zoológico Municipal. E 24ª Coordenadoria Regional de Educação recebe inscrições até amanhã para a mostra de vídeos. Mostra de vídeos educacionais, 9ª edição. Uma maneira diferente que as 52 escolas da rede, sob responsabilidade da 24ª CRE, têm de trabalhar o tema educação. E você vai conhecer detalhes sobre o uso da toxina botulínica por dentistas, as soluções terapêuticas e estéticas que essa neurotoxina traz para problemas dentários. É a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo. Pode demorar meses ou até anos, mas eventualmente você terá que trocar o óleo do seu carro. O tempo vai depender do modelo do veículo e dos hábitos do motorista ao volante. Porém, tão importante quanto a troca é o cuidado no acondicionamento do óleo. Do carro direto para um tanque submerso. O caminho do óleo neste posto de combustível em Porto Alegre não podia ser mais seguro. Nessa unidade nada é manuseado assim, bota o óleo num recipiente, depois leva lá no tanque, vira. Não, o nosso tirou ali, cai numa calha, essa calha vai para a tubulação vai para o tanque submerso e depois o pessoal vem e recolhe ele. O tanque tem capacidade para armazenar até 1.000 litros. Geralmente, o recolhimento ocorre uma vez ao mês. Segundo este engenheiro químico, a empresa responsável pela coleta e transporte do óleo queimado deve ser licenciada pela FEPAM. Hoje, a legislação estabelece uma porcentagem mínima do óleo comercializado que deve retornar às refinarias. Em 2017, a meta para a região sul é devolver 38% do líquido. É para se tentar aumentar o retorno desse óleo usado para os refinadores, né? Para se trabalhar, o refinador ele trabalha com um óleo usado, contaminado, e ele transforma esse óleo contaminado em um óleo básico, que vai ser colocado no mercado de novo com óleo lubrificante. No estado, a única refinaria existente fica localizada no município de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. Outra preocupação é quanto ao descarte correto de medicamentos. Leis nacionais e estaduais prevêem regras neste sentido, mas elas ainda não são aplicadas. Enquanto esse impasse não é resolvido, quem sofre é o meio ambiente. Esta farmácia de Porto Alegre oferece aos clientes a possibilidade de descartar medicamentos vencidos. O descarte nesta lixeira parece uma medida simplória, mas existe um custo com uma empresa terceirizada que vai até a farmácia recolher os medicamentos e que precisa dar uma destinação correta, como, por exemplo, a incineração. Ainda assim, este custo gera um retorno. Todo cliente que ele vem fazer o seu descarte aqui, ele acaba fazendo as compras também de uso pessoal. Então, tem um retorno para a empresa, sim. E a empresa está preocupada também com o meio ambiente, né? Cerca de 10 quilos de medicamentos são recolhidos na farmácia por mês, contando aqueles trazidos pelos clientes e os remédios que venceram sem terem sido comercializados. A farmácia tem obrigação de descartar os produtos que não foram vendidos, mas não tem obrigação de oferecer o descarte para os clientes. Para o Conselho Regional de Farmácia, a legislação brasileira deixa lacunas quanto à remoção de medicamentos. A cadeia logística, né, que são 3 componentes, as farmácias, as distribuidoras e a indústria. Tem que ser definido como esse processo deve ser feito e, especificamente, quem pagará, como é que o processo de fiscalização também da execução dessa tarefa será feito. O Brasil tem uma política nacional de resíduos sólidos desde 2010, mas no caso dos medicamentos ainda precisa de regulamentação. Depois de 5 anos de negociação com o setor, os fabricantes, importadores e distribuidores, e o comércio também, mas o comércio até foi um pouco mais proativo do que os demais, nós vislumbramos que não tem mais possibilidade de negociação. Então, qual foi a decisão do Ministério do Meio Ambiente como coordenador da política? Foi elaborar um decreto e colocar esse decreto para o ministro encaminhar à Casa Civil. E é isso que nós estamos fazendo. Esse decreto está em vias de ser encaminhado à Casa Civil para regulamentar a cadeia de medicamentos. O Rio Grande do Sul possui uma lei de descarte de medicamentos desde 2012, que também não foi regulamentada.
A Secretaria Estadual de Saúde foi procurada para informar se existe uma previsão de regulamentar a legislação, mas não quis se pronunciar. Enquanto as questões burocráticas não se resolvem, o farmacêutico relata que o número de clientes que se conscientizam de fazer o descarte adequado dos remédios vem aumentando. Melhor para o meio ambiente. Os riscos ambientais e sanitários, eu diria assim, ambientais já se identificou uma série de produtos químicos derivados de medicamentos em lagoas, por exemplo, aqui no Guaíba já estudos demonstraram isso, antibióticos que são despejados nesses ambientes aquáticos, modificando, né, a vida que vive nesses ambientes, interferindo nesse processo. As questões sanitárias, no momento que o medicamento é incorretamente descartado, pessoas vão ter acesso a ele, sabe-se lá o que vão fazer, principalmente crianças, né? Então, são riscos não só para a vida humana, mas para outros que convivem conosco. O NT Sul traz para você as vagas que estão disponíveis na agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul. Fresador, uma vaga. Uma vaga para torneiro CNC. Uma vaga para vendedor. Marceneiro, uma vaga. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414. Se preferir, em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. E por falar em Face, deixa eu mandar um alô aqui para as primeiras participações aqui do NT Sul de hoje. Raquel Rucinski está dando um bom dia para a gente. Tiane Moraes está desejando um início de semana ótimo para a gente, para você também, viu? E o Márcio William, boa tarde, um abraço aí para vocês, principalmente para o povo do Alto do Amorim, do bairro Mauá. É o Márcio William lá de Novo Hamburgo. Obrigada pelo carinho, viu? Você também participa conosco em facebook.com/TV Cachoeira. A seguir você vai conhecer o projeto Abrace o Zoo, uma iniciativa dos alunos da UBRA de Cachoeira do Sul em prol do Zoológico Municipal. E você vai ver também mostra de vídeos da 24ª Coordenadoria Regional de Educação, recebe inscrições até amanhã. Mostra de vídeos educacionais, 9ª edição. Uma maneira diferente que as 52 escolas da rede, sob responsabilidade da 24ª CRE, têm de trabalhar o tema educação. Já estamos de volta, 12h11 pelo horário de Brasília, e o Zoológico Municipal está recebendo melhorias feitas por alunos da UBRA Cachoeira do Sul. É o projeto Abrace o Zoo, que vai até o final de novembro. Um projeto desenvolvido por alunos do curso de administração da UBRA Campus Cachoeira do Sul tem como objetivo colaborar com a administração do Zoológico Municipal da cidade, ajudando na manutenção do local. O projeto Abrace o Zoo é feito pelos alunos aos finais de semana e nos dias de feriado e será realizado até o final do mês de novembro. Eu sou Milena Trindade, sou do 6º semestre de administração na UBRA e hoje nós estamos aqui com um projeto que é o Abrace o Zoo. Então hoje nós estamos capinando, estamos limpando o muro, estamos revitalizando o nosso zoológico para está deixando ele um pouco melhor para a comunidade cachoeirense e região. Os alunos se juntaram aos funcionários do zoológico e plantaram árvores, instalaram lixeiras, pintaram os muros, além de ajudar no paisagismo do local. Eles pretendem ainda trabalhar a entrada do parque, fazendo algumas melhorias até o final do mês de novembro. O local já é bastante visitado por ser ponto turístico da região, mas deve ficar ainda mais aconchegante, segundo os alunos. Após finalizarem as melhorias, os alunos irão apresentar um trabalho na universidade sobre tudo o que foi feito no zoológico.
Para quem ainda não conhece, vale a pena dar uma passadinha no Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul. O zoológico funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, sendo que em feriados o horário pode ser diferente. Para agendamentos ou mais informações sobre o local, o fone é código de área 51 3724 6003. A incidência de sífilis no estado e em Porto Alegre é maior do que a média nacional. E o problema de saúde pode trazer consequências graves. Uma explicação, segundo especialistas, seria o comportamento sexual imprudente de boa parte da população gaúcha. Na capital, são realizadas atividades contra a doença. A ação do Dia Nacional de Combate à Sífilis no Largo Glênio Pérez teve boa adesão de público. Apenas com a carteira de identidade, a população teve acesso a atividades de educação e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. No Brasil, a sífilis atinge 14 pessoas a cada 100 mil habitantes. No Rio Grande do Sul, são 40 casos a cada 100 mil. E em Porto Alegre, são 120 casos, um número quase 10 vezes maior que a média brasileira. As pessoas, principalmente, não usam camisinha, a questão de práticas com várias pessoas, práticas sexuais, então fazem com que realmente a gente se preocupe e sim seja alarmante e a transmissão seja realmente mais efetiva e importante. A sífilis é uma doença que pode não apresentar sintomas e tem consequências graves na saúde de adultos e principalmente de recém-nascidos. A gestante, que muitas vezes pode contrair sífilis e às vezes não tem nenhum sintoma e não trata, e se o bebê realmente tem uma mãe que não foi tratada, esse bebê ele tem uma chance absurda 10 vezes ou mais do que a pessoa tratada de ter algum cometimento. Qual tipo de problema esse bebê pode ter? Principalmente o que nos preocupa são problemas neurológicos. Se essa pessoa não trata, ela pode evoluir, ou ela ignora, ou ela não tem nenhum sintoma, ela pode evoluir para sintomas mais tardios, que podem ser lesões de pele, num período mais tarde, e se não tratar ao longo de anos, pode até ter problemas mais graves, como doenças no coração, doenças de pele também e doenças neurológicas. Na atividade no Glênio Pérez, as pessoas puderam fazer exames gratuitos para sífilis, HIV e hepatite. O resultado é imediato e, em caso positivo, o tratamento já inicia na hora. É bom para a gente poder, né, se cuidar, ver o que precisa fazer, se tiver alguma coisa, fazer o exame, procurar médico, né? Principalmente eu com 63 anos, né? Então eu tenho que procurar o máximo possível, né? Acho muito importante porque está cuidando da tua saúde, né? E por falar em saúde preventiva, a nutricionista Ellen Dávila vem desmistificar o uso terapêutico da água de berinjela. Será que ela tem mesmo o poder de emagrecer, baixar o colesterol e o açúcar no sangue? E ela ainda fala também da diferença entre as águas com e sem gás. Veja só. Boa tarde! Estou aqui com vocês hoje novamente para conversar um pouquinho sobre os mitos e verdades entre nutrição e alimentação. Muitas pessoas têm dúvidas quanto à água de berinjela e ela é muito utilizada entre as pessoas para diminuir o colesterol ou também diminuir aquela glicose alta, aquele açúcar no sangue que está alto. A berinjela é uma hortaliça de baixo teor de carboidrato e elevada quantidade de fibras, vitaminas e minerais. É uma boa hortaliça. Porém, os estudos não comprovam o efeito dessa baixa do colesterol e dessa baixa do açúcar do sangue, tampouco para emagrecer. O que acontece? Os estudos que utilizaram a berinjela obtiveram resultados semelhantes ao placebo. O que seria esse placebo? Aquela população que usou a berinjela com a água e a que não usou, teve o mesmo efeito. Ou seja, a berinjela não deve ser recomendada como substituição de medicamentos da hipertensão ou da diabetes, tampouco como uma substituição de um plano alimentar. Incluir a berinjela numa alimentação adequada e saudável é a boa pedida. Temos também dúvidas quanto à ingestão hídrica. Água mineral é bom, não é bom? Então vamos lá.
A água mineral com e sem gás, qual é a diferença? A água com gás, ela é gaseificada, ou seja, colocada gás carbônico. Diferentemente do refri de baixa caloria, que contém aditivos, calorias, contém compostos químicos, então temos que ter cuidado, prestar atenção no rótulo para não confundir água com gás e refri de baixa caloria. Existem várias marcas de águas minerais. A legislação diz que superior a 200 mg de sódio, o rótulo tem que estar com um alerta. A recomendação de ingestão de sódio ao dia é de 2.000 a 400 mg de sódio, o que seria mais ou menos 5 gramas de sal. A água mineral é apenas um dos alimentos que contém o sódio, por isso precisamos cuidar vários alimentos. A população que mais precisa cuidar do sódio são aqueles hipertensos e doentes renais. A hipertensão é a pressão alta, não vamos nos esquecer. E também precisamos cuidar dos alimentos ultraprocessados, que são aqueles que também têm quantidade elevada de sódio. O que seriam os ultraprocessados? Salgadinhos, bolachinhas recheadas, macarrão instantâneo e aqueles temperos prontos que abrimos e colocamos para cozinhar os alimentos. Eles têm altas quantidades de sódio. Voltando para a água, a recomendação diária é de 2 litros mais ou menos por pessoa. O que significa isso, 2 litros de água? Não é água livre 2 litros, é água que contém nos alimentos mais a água livre. Algumas pessoas precisam mais de 2 litros, dependendo da sua atividade física, da condição ambiental, se está mais quente, se está mais frio, então precisamos ter esses cuidados também. Espero que tenham gostado da dica de hoje e nos encontramos no próximo programa. Até a próxima! Tchau! Há 9 anos, alunos e professores da rede estadual de ensino se envolvem na produção de vídeos. São ideias e vivências que resultam em aprendizagem e motivação. O trabalho é coordenado pelo Núcleo de Tecnologia Educacional da 24ª Coordenadoria Regional de Educação. Mostra de vídeos educacionais, 9ª edição. Uma maneira diferente que as 52 escolas da rede, sob responsabilidade da 24ª CRE, têm de trabalhar o tema educação e seus vários ângulos sobre vários aspectos. O professor Nilson coordena a mostra já há alguns anos e agora, terça-feira, encerra a inscrição, né, professor? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da NT Sul e telespectadores. É um prazer muito grande nós estarmos aqui conversando com vocês e falando desse tema tão importante, que é a mostra de vídeos educacionais da 24ª CRE e do NTE Cachoeira do Sul. A mostra deste ano foi lançada no mês de setembro, desde então as escolas já estão produzindo, mas o período de inscrição, de marcar presença realmente, de oficializar a participação, encerra nesta terça-feira. Exatamente, e aí a gente aproveita esse momento aqui para conclamar aí os alunos que estão fazendo essas produções e os professores, e mesmo aqueles que ainda não estão realizando, mas que têm trabalhos com o uso do vídeo no processo pedagógico, para que realizem a inscrição e participem desse evento, que é um evento de Cachoeira, é um evento nosso, da 24ª CRE, consequentemente das escolas, e ele serve justamente para apresentar, para mostrar aquilo que está sendo feito dentro da escola, nos diferentes componentes curriculares e envolvendo temas transversais, enfim, com o uso da mídia vídeo. Os alunos têm que fazer de que maneira esses vídeos? Com celular, com câmera? Quais são as exigências ou é livre? Como é que é a questão de produção? Olha, ele é totalmente livre, até porque hoje qualquer aluno, ou se não 100%, uma grande maioria, tem no seu bolso um computador, que é o smartphone. E esse smartphone, ele, além de ser utilizado como celular, ele tem a possibilidade de fazer gravações, né? Então, ele pode e deve ser utilizado para realizar as gravações e, consequentemente, a produção dos vídeos. Professor, uma coisa que a gente tem que destacar para o telespectador é o trabalho de formação também que a coordenadoria disponibiliza para professores e alunos, até a questão de edição, de produção. Então, tem toda uma base para que eles possam realizar esse trabalho com maestria, com êxito, né? Exatamente. Isso é muito importante porque o NTE sempre leva até os professores
professores a formação no sentido de instrumentalizá-los, né, para fazer essas edições, que necessariamente não precisa ser feito por eles. Porque a função do professor hoje ele é um grande mediador da aprendizagem. Então ele tem que ser um incentivador do aluno para que esse tenha motivação e produza o seu vídeo. E é importante dizer assim, que fazer um vídeo somente para levar até a amostra, a validade dele é importante, mas é muito pequena. O que importa é aquilo que já está ocorrendo dentro da escola e que deve ser mostrado, ou seja, alunos que já estão construindo seus vídeos em função do que estão aprendendo nas escolas e mostrem nesse evento, que é muito importante. Bom, a inscrição encerra na terça-feira agora, mas qual o prazo ainda que é dado, além dessa data, para que o vídeo seja finalizado? Exatamente. Nós lançamos a amostra no dia 15 de setembro, por aí, onde foi enviado para as escolas o regulamento, as fichas de inscrição, e ela encerra nesse dia 31, terça-feira. Mas as escolas podem entrar em contato conosco, no sentido de dizer que os seus vídeos ainda estão em fase de acabamento, né? Que nós reservaremos um espaço e daremos um prazo para entrega efetiva no NTE e, consequentemente, participação na amostra, até o dia 14 de novembro, que é a véspera do feriado, né? E nos dá ainda uma semana um pouquinho, até o dia 23, para que a gente termine a organização do evento, né? E quando esses vídeos estarão disponíveis, serão mostrados para a cadeia estudantil e também para a comunidade de Cachoeira, e onde? No dia 23 de novembro, né, no nosso cinema local aqui, que é o Cine Via 7, uma parceria que desde a primeira amostra acontece, junto com a Ana Paula ali, que gentilmente cede o espaço para nós, e aproveito para agradecer esse momento aqui também. Mais uma vez estaremos ali nessa parceria, então vai ser no cinema local, né, um evento de pompa, né? Os alunos vão mostrar as suas produções para a comunidade estudantil e a comunidade cachoeirense também, que lá quiser se fazer presente. Tá bom, então. Obrigado pela sua participação conosco mais uma vez aqui no NT Sul e parabéns à 24ª CREA, a todos vocês envolvidos nessa ideia maravilhosa. Muito obrigado pela oportunidade e a gente aguarda os vídeos, né, que a gente sabe que estão sendo construídos aí. A Brigada Militar assumiu ontem a segurança e operação do Módulo 2 do Complexo Penitenciário de Canoas, a PECAM 2, no município da região metropolitana de Porto Alegre. O objetivo da medida é retirar presos que estão retidos em carros da corporação devido à superlotação das celas de delegacias. Os policiais destacados para atuarem na penitenciária permanecerão lá até que os 480 agentes penitenciários aprovados em concurso público neste ano comecem a trabalhar. O governo estima que os concursados possam exercer as atividades entre fevereiro e março de 2018. Servidores ligados à AMAPERG, sindicato que representa os agentes penitenciários, foram à PECAM para protestar contra a medida. O sindicato divulgou nota contra a decisão do governo, justificando que o efetivo da Brigada Militar deveria estar combatendo a criminalidade nas ruas. A Secretaria de Segurança ressaltou que o número de PMs na PECAM 2 será menor do que o efetivo que hoje faz a custódia de presos em viaturas nas delegacias e que a ação do governo vai garantir a liberação dos veículos para o policiamento ostensivo e a segurança dos policiais. Agora, 12h27 pelo horário de Brasília, 12h27. Deixa eu mandar um alô especial aqui para o pessoal que está conosco no Face. Silviana Santos Melo, Sandra Balmar, Luciana Machado Santos, Vanessa Silva. Muito obrigada pela participação, pelo carinho, pelo tempinho aí que vocês dedicaram para colocar aqui uma mensagem para a gente no Face. Lourenço Nunes também está conosco aqui. Elsa Schutz Elwenger, acho que fala assim, né? E a Janaína César Golk, Ernesto Schwert. Muito obrigada, gente, pela participação, pelo carinho, pela companhia de vocês. A seguir, você vai saber os detalhes sobre o uso da toxina botulínica por dentistas, as soluções que essa neurotoxina traz para problemas dentários. Agora, 12h28, nós voltamos em instantes. Famílias em busca de vagas para educação infantil estão desde sábado em frente à escola Rica Bernardes, aqui em Cachoeira do Sul. E elas devem permanecer lá até quarta-feira, quando abrem as inscrições, como mostra a reportagem de Gabriela Belo. A fila de barracas ocupa a lateral da Escola de Educação Infantil Rica Bernardes. São avós, tios e mães com esperança de conquistar uma vaga. O primeiro da fila é o seu Lauro. Está aqui para aguardar vaga, garantir a vaga do neto.
O genro que ele vem, passa a noite, também o irmão do genro, também que veio de outra cidade, né? Que veio para dar uma mão, porque são muitos dias, né? Desde sábado até quarta-feira. E então a gente tem que fazer esse revezamento, né? Porque só uma pessoa para ficar aqui, muitas vezes sem dormir, sem descansar, tem as refeições que a gente tem que fazer. Então a gente faz esse revezamento para colaborar um com o outro, né? Para ficar melhor, assim, para as pessoas, né, não se sentir tão cansada, tão exausta. Era 9 horas da manhã de sábado quando o seu Lauro chegou para montar acampamento. O neto, que tem 10 meses, tem a família toda para seguir no revezamento, que só acaba quarta-feira. Mas não tem a garantia de quantas vagas serão disponibilizadas ainda. Não se tem garantia de quantas vagas. Inclusive, ela falou que as vagas, por exemplo, no neto, é no berçário 2. Porque no berçário 1 parece que é de 0 a 6 meses, no berçário 2 é de 6 até 1 ano e pouco, né? Mas aí ela disse que essa vaga no berçário 2 é difícil porque os que estão no berçário 1 passam para o berçário 2, então são poucas vagas. Então por isso que a gente ficou bem atento, né? Inclusive olhando para ver, para ser um dos primeiros para pegar essa vaga, então. Eu estou aguardando aqui para o meu filho, né? Que tem o meu neto, né? 2 anos, então temos aguardando, tem que se revezar. Umas horas umas horas outra, e vamos para a família fazendo o que pode, né? Desde sábado também? Desde sábado. Sábado com chuva foi armado o gazebo, né? E aí agora vamos esperar o tempo para levar. O tempo nos leva no tempo. Vai aguardar até quarta-feira. O seu Fábio é o 4º da fila. A esperança é garantir a vaga do neto, que tem 2 anos. Por que querer tanto a vaga aqui na creche? A localização, mais perto de casa, por informações boas. Querem a boa educação. Boa educação, tem que ser, né? É pra pequenininha que tu tá guardando vaga? É pra ela mesmo, que eu vou guardar vaga pra ela. Chegaram? Cheguei hoje, era umas 8 horas mais ou menos, 8h15 por aí. Daí eu vou guardar uma vaguinha, ver se eu consigo, né? Como que vai ser ficar até quarta-feira? Vai revezar com alguém? Não, vamos ficar. Nós vamos comprar uma barraca. Não tem ninguém pra deixar? Não, aí vai ficar eu e minha mãe. Meu marido viaja, daí vai ficar eu e minha mãe. A mãe e a avó da Picurrucha de 10 meses também querem muito que ela seja um dos 240 alunos da Escola de Educação Infantil Rica Carvalho Bernardes. O custo mensal de R$ 120 é acessível, mas é a qualidade da educação o diferencial, garante ela. A diretora conta que este reconhecimento da comunidade orgulha a equipe, mas que ver estas famílias nesta situação não é nada fácil. Principalmente porque vai ser dia 12 de dezembro que algumas vagas poderão surgir. Nos surpreendeu bastante o fato de sábado às 9 da manhã já ter a primeira pessoa na fila. É um período bastante longo, né? Vão ser no mínimo 4 noites que vão dormir aí. E acontece, como eu falei anteriormente, a gente fica feliz, triste, por outro lado, de não poder atender a todos, mas o primeiro passo é fazer a inscrição. A partir do dia 1º às 7h30, nós abrimos o portão da escola, distribuímos uma senha e aguardar a rematrícula dos nossos. A gente costuma não divulgar número de vagas, além das do berçário 1, que a gente sabe que são crianças que têm que vir de fora, são os bebezinhos, essas crianças são a partir de 4 meses, aí sim a gente já tem um número exato ou quase exato de vagas. As próximas turmas já ficam mais difíceis de garantir vaga exatamente pela rematrícula dos nossos. Então, 13 de dezembro a gente senta e reorganiza as turmas. E a possível matrícula acontece a partir desta classificação, né? Os primeiros da fila, com certeza, serão os que terão mais chances. Daí a gente, e eu gostaria de frisar, a escola, a mantenedora nos cobra isso também. A gente segue rigorosamente a ordem de inscrição, independente de quem seja, de qual classe social ou de onde vem. É o número da inscrição. 20% das 240 vagas ofertadas e ocupadas pelos alunos não custam nada para os pais, segundo a diretora. Elas são disponibilizadas pelo município.
A única garantia no momento é que 10 vagas para os bebês que em 26 de fevereiro tiverem até 4 meses estarão disponíveis, garante a diretora. O que nós podemos garantir é que no berçário 1 abrem 10 vagas, até abrem um pouquinho mais de vagas, mas a gente tem um convênio com a Secretaria Municipal de Educação e algumas dessas vagas são disponibilizadas à Secretaria, mas pela escola, diretamente aqui na nossa Secretaria, o que eu posso garantir é que 10 vagas no berçário 1 abrem sim. As outras eu não tenho como garantir, como tu disseste, só depois do dia 12 de dezembro, após a rematrícula dos nossos. A Prefeitura de Cachoeira do Sul decretou situação de emergência pelos danos causados pelo temporal de 19 de outubro. O documento foi assinado na sexta-feira pelo prefeito Sérgio Gnatti. A tempestade atingiu principalmente a localidade do Piquiri e a Vila Vargas. E o valor total de prejuízos no município, incluindo danos em residências, prédios públicos e privados, além da agricultura e gastos com equipamentos e materiais, passam da casa dos R$3.600.000. A Defesa Civil do município informou que 409 pessoas de 127 famílias ficaram desalojadas devido à perfuração de telhados e danos em estruturas. 5 unidades de saúde também tiveram problemas nos prédios. E segundo a Emater, na agricultura os prejuízos foram de 3,2 milhões. O dia começou com sol e céu claro nesta segunda-feira em Cachoeira do Sul, mas a instabilidade volta durante a tarde, podendo ocorrer pancadas de chuva durante tarde e noite. Mínima de 17, máxima de 29 graus. Terça-feira sem previsão de chuva e com abertura de sol durante o dia. Noite com muitas nuvens. As temperaturas ficam entre 15 e 26 graus. Já na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 14, máxima de 27 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol chega a aparecer no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, mas o tempo não fica firme durante a tarde. Áreas de instabilidade associadas a uma frente fria vão trazer nuvens para o estado e chuva em algumas regiões durante a tarde. A maior possibilidade de chuva ocorre nas regiões norte e centro, mas as precipitações são irregulares e de baixo volume. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 24 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 21 graus. E em Santa Maria, na região central, 25. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25. Muitas pessoas costumam relacionar a aplicação da toxina botulínica apenas ao uso estético. Mais conhecido como Botox, ele vem ganhando espaço também nos consultórios de odontólogos e cirurgiões dentistas. Essa neurotoxina, descoberta na década de 60, além de colaborar para a harmonia estética, tem papel terapêutico também. E desde 2016 teve seu uso regulamentado pelo Conselho Federal de Odontologia. A endodontista Ana Luísa Torres falou a Thelma Tomás sobre o uso do Botox por dentistas. Acompanhe a entrevista. Nós vamos falar sobre toxina botulínica, o popularmente conhecido Botox, para nos dar esclarecimentos sobre esse tipo de procedimento que pode ser usado tanto nos tratamentos estéticos como na área da odontologia. Converso com a Ana Luísa Torres da Silva, que é cirurgiã dentista com especialização em endodontia. Ela vai nos explicar tanto o que é a endodontia, esse nome complexo, como de que forma o Botox auxilia os profissionais da cirurgia odontológica nos dias de hoje. É isso mesmo, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Thelma. O que faz, então, a endodontia? Esse nome tão complexo significa exatamente o quê? Endodontia, que é a minha especialização, trata o canal do dente. É a parte interna das raízes dos dentes. Que garante a saúde, a princípio, e a longevidade da dentição, é isso? Isso mesmo. Alguns problemas inflamatórios, outros problemas infecciosos e as duas coisas associadas. Que pode acontecer também. Que podem acontecer. Que, se não tratado, pode ocasionar até a perda do dente. Então, deve se tratar. Isso. Ana, por falar em Botox especificamente, que era uma das pautas que a gente tinha definido,
A cirurgia odontológica também se usa deste recurso? Em que áreas especificamente tu pode trabalhar com isso? Bom, o uso do Botox pode ser utilizado para tratamento terapêutico e para alguns tratamentos estéticos dentro da área odontológica. Os dentistas são autorizados a trabalhar cirurgicamente do osso inoide, que é aqui no queixo, até a glabela, que é aqui nessa parte até as sobrancelhas. Isso cirurgicamente falando. Se for para algum preenchimento estético, para harmonização facial, podemos trabalhar até acima aqui a testa. Que é aí que entra a questão da toxina botulínica. Nos casos de terapia para tratamento de alguns problemas, como por exemplo o bruxismo, o apertamento dentário, correção de sorriso facial, que é aquele sorriso em que o lábio sobe muito e que a gengiva aparece muitas vezes mais do que o dente. Sim, então sim. se faz uma harmonização desse sorriso com a aplicação da toxina, que dá uma paralisada ali nessa musculatura e baixa um pouco e fica um sorriso mais harmonioso. Também pode-se corrigir alguma assimetria facial provocada por algum tipo de paralisia, principalmente no lábio, um lábio que ficou mais baixo, um lábio que ficou um pouco mais alto devido a essa paralisia, ou às vezes até algum tipo de um trauma que a pessoa sofreu, um acidente, uma infecção, um problema que trouxe essa dentição, às vezes, que trouxe a desarmonia na região. Então, tudo isso a toxina botulínica pode fazer de tratamento terapêutico na odontologia. Porque muito se pensa na toxina botulínica especificamente para reparos estéticos, né? E aqueles reparos estéticos que principalmente vêm com o tempo, as marcas de expressão principalmente, mas na área odontológica muitos outros diagnósticos podem ser feitos e essa toxina auxilia. Uma das coisas que se vê comumente tratar é a questão do bruxismo. O bruxismo é o quê? Assim, se a gente tivesse que falar de uma maneira mais clara, não é apenas aquela tração que eventualmente se tem, né? O bruxismo é bem mais complexo. O bruxismo, ele é o ranger dos dentes, que pode ser durante o sono, e também pode ser durante o dia, às vezes sem a pessoa perceber. E o apertamento dentário também faz parte do bruxismo ali, porque às vezes a pessoa não faz o ranger dos dentes, que é aquele deslizar, né? Ele faz só o apertamento, e esse apertamento pode provocar muitas dores no paciente, tanto musculares como enxaquecas também. Então, essa aplicação do Botox na relação do bruxismo ameniza isso. O bruxismo também pode provocar, nos casos do ranger de dentes, o desgaste dentário, muitas vezes bem violento, que modifica toda a arcada de um paciente, toda a função de mastigação e estética também, né? Como diagnosticar? Eu ainda não cheguei ao ponto de imaginar que eu tenho bruxismo. Qual seria o primeiro sinal? Muitas vezes o desgaste, principalmente dos caninos. A gente enxerga aquele desgaste, ele não tem a pontinha, ele é reto. Né? Ou às vezes um desgaste até unilateral. A dor, principalmente nessa região aqui, onde tem um músculo, que é o masseter, que é um músculo bem potente. Então, esse músculo, muitas vezes, ele fica tracionado ali. Às vezes, em casos extremos, só olhando para o paciente, tu já vê aquele músculo, assim, de volume avantajado. E um diagnóstico dentro do consultório. Palpação do músculo, um exame clínico da arcada dentária. E a queixa principal do paciente, né? O paciente vai perceber que está com os dentes com o desgaste, que é o que chama mais atenção. Sim. E muitas vezes o cônjuge do paciente que acorda à noite com aquele ranger de dentes, que é um barulho bem forte, principalmente na madrugada, né? Tu tá deitado ali. Silêncio. E tu sente a pessoa ranger os dentes. Dos maiores benefícios, acredito que seja a contenção da dor, né? Quando tu fala no uso do Botox, além da vaidade, que às vezes fala mais alto e acaba sempre a gente tentando corrigir algumas imperfeições que se percebe, mas o mecanismo de tratamento da dor, como tu falaste agora
do bruxismo especificamente, é uma ferramenta muito importante. Há tempos atrás não se dispunha disso, né? Então é decisivo. Ele faz um relaxamento, ele tem um período de duração, obviamente, que vai variar a média de 2 a 4 meses, alguns casos até 6 meses. Vai depender do produto que for utilizado. E muitas vezes alguns pacientes têm uma resposta diferente dos outros, então não tem como mensurar isso aí, mas a média de 2 a 4 meses. Falando especificamente do procedimento, como que ele é aplicado, quais são os cuidados que precisam ser feitos, se nós tivéssemos que tomar por base uma aplicação estética ou da testa, ou até mesmo para corrigir esses desníveis, como tu fazia referência antes, qual é o procedimento, como é que isso funciona, detalha para a gente um pouquinho. Bom, o procedimento, se anestesia o paciente, pode ser anestesia local, não é muito utilizado, a gente procura usar o gelo ali. Os pacientes têm que ser orientados que paciente gestante, paciente lactante não pode usar, pacientes que usam anticoagulantes, paciente que tem alergia ao ovo também não podem usar por causa do produto que é diluído em albumina. E o paciente tem que estar ciente também de um pós-operatório, que não é muito complicado, mas tem que ser seguido. Determinante. Então, é feita a aplicação, essa medicação vai ficar agindo ali por mais ou menos 24 horas. O efeito começa a ser percebido 5 dias depois. O efeito total dele, 14 dias, que vai permanecer entre esses 2 a 4 meses, a 6 meses em alguns casos. Nos 14 dias é o período que se pode fazer a correção, por exemplo, uma sobrancelha que ficou um pouquinho mais alta, nos casos da estética, que a odontologia também pode aplicar, que é o caso da região de testa e de pés de galinha, aqui ao redor dos olhos. Então, se faz essa correção no 14º dia. Nas 12 horas seguintes à aplicação, de preferência não fazer nenhum tipo de esforço físico, nem exercício, não carregar peso. 4 horas a pessoa não deitar, não deitar na horizontal, se quer dar uma cochilada que fique o mais ereta possível. Certo. Não aplicar cremes, não aplicar maquiagem, nada que que tem que ser espalhado no rosto, não pode ficar limpando com sabonete. Então nem é uma incompatibilidade com o produto, na verdade é um cuidado para que o produto não se espalhe para as áreas que a gente não quer. Porque isso pode provocar, por exemplo, uma assimetria na tua colocação, principalmente na parte estética. Certo, certo. Então esses são alguns cuidados que tem que se ter no pós-aplicação, né? A aplicação da toxina é menos invasivo e, portanto, um pouco mais seguro, ou não? Não quer dizer. É menos invasivo, mas tu vai precisar reaplicar mais de uma vez, né? A manutenção. Sempre, porque o efeito não é acumulativo. Ele termina aquele período e o teu sorriso vai voltar a ser um sorriso gengival. Então, o teu bruxismo vai voltar, né? Vai voltar tudo a fazer retorna a partir do fim. As tuas linhas de expressão vão voltar também. A partir do fim do efeito, tudo retorna com uma medicação de longo prazo. Isso. Mas é uma alternativa muito usada ultimamente nos consultórios, em termos até de custo-benefício? Não é muito utilizada, porque é pouco divulgado. Os pacientes não procuram, não tem conhecimento sabem, não tem conhecimento. Falta ainda o conhecimento dessa área, que é a cirurgia odontológica, que os odontólogos, de uma maneira geral, também podem atuar com essa toxina. Essa determinação é recente, essa liberação, ou não? Essa liberação vem de pouco tempo, tem uma lei nova que o CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, se apoia nela. Essa é a questão do dentista poder desenvolver não só a parte de tratamento terapêutico, mas também da parte estética. Talvez por isso ainda isso seja uma novidade daqueles pacientes que ainda procuram para os tratamentos mais usuais, né? Porque o sorriso gengival também, ele é muito estético. Ele não é considerado um tratamento
terapêutico como o bruxismo. Ele é estético, mas ele está altamente ligado à área odontológica. E outra coisa que é bom salientar é que, assim, para as regiões de testa e de olhos, né, das ruguinhas, dos famosos pés de galinha, não adianta um paciente que já tem uma linha de expressão muito marcada chegar lá. O Botox, ele pode até dar uma amenizada, mas ele não vai te dar aquele efeito de testa lisa e o olho lisinho. Isso ele não vai dar. Não tem como retroceder no tempo, né? Tem como amenizar na verdade, o Botox, ele, muitas vezes, ele é preventivo para aquela linha marcar. Quando a gente começa que ela está querendo aparecer, o ideal é começar a aplicar para que ele não vá marcando. E é uma forma bem natural. E menos invasiva do que a cirurgia plástica. Tá? Também o bigode chinês, tem várias marcas que a gente já percebe que podem ser atenuadas particularmente, logo cedo. Pode-se aplicar o Botox aqui no bigode chinês, mas eu acho que ele dá uma paralisada meio estranha no lábio. Então, eu acho que fica melhor se aplicar o ácido hialurônico, que daí é uma área que eu não posso te informar muita coisa, porque eu não tenho informação. Mas alguns colegas, alguns dentistas também fazem o curso e estão aptos a fazer a aplicação. Porque antes o cuidado que é o preenchimento. Cuidado da odontologia era especificamente o dente. Um dente saudável, branquinho, enfim. E agora essa área de atuação da odontologia está crescendo, inclusive para tratamentos que harmonizam todo o rosto, o sorriso, enfim, é uma... Tem a epichectomia agora, que é uma microcirurgia que se faz internamente na boca, que é para afinar o rosto, né, para deixar as maçãs bonitas assim que nem as tuas. Gentileza da Ana aqui. Mas essa área também não sei muito, porque não fiz o curso. Mas são outros segmentos da que a odontologia vem oferecendo também de tratamento. E como é que tu avalia esse crescimento da área odontológica, essa ampliação de leques de atuação da tua área de trabalho especificamente? Eu acho importante, eu acho bacana, porque eu acho que o mercado está aí para todo mundo, né? E eu sei que às vezes acontece da odontologia, dos dentistas, dos médicos se baterem com os dentistas, que a gente está invadindo uma área que seria médica, exclusiva da medicina. E na verdade não é. A gente estuda para isso, a gente tem aulas de anatomia iguais os da medicina, muito especificamente trabalhamos cabeça e pescoço durante a formação. Durante a nossa formação, que são 4 anos e meio, dependendo da universidade. Sim. Então, eu acho que é importante que tem lugar, tem mercado para todo mundo. E que também traz, essa formação também garante a segurança ao paciente que procura esse tipo de procedimento. Eu acredito que sim, porque a odontologia é muito bem fiscalizada pelos CROs, que são os conselhos regionais, e pelo CFO, que é o Conselho Federal. A gente tem um conselho de ética é muito rigoroso, e esses estabelecimentos que são de estudo e que oferecem esses cursos são muito bem fiscalizados. A nossa profissão tudo é muito... A gente bem tem regulamentado. Que ser bem regulamentado. A gente tem que ser bem Caxias para estar ali trabalhando, porque sempre tem alguém de olho. As minúcias do trabalho são muito a gente é muito avaliados. A gente é muito cobrado. Então, agradeço a presença da Ana conosco, que nos trouxe tantas informações aí a respeito dessa nova área, nem tão nova talvez, né, Ana, em que os cirurgiões odontólogos, de uma forma geral, já estão trabalhando tanto com essas ferramentas, como a toxina botulínica, como com as alternativas dos tratamentos estéticos. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu que te agradeço a oportunidade. Espero que ter contribuído com o que tu precisava. E a odontologia é uma profissão que se dividiu agora nos últimos, acho que 15 anos, tem se dividido em várias áreas de atuação. Hoje em dia, a gente não vai mais no dentista e faz tudo
É verdade. Tu vai num dentista para tratar um canal, vai em outro para tratar a gengiva, vai outro para fazer estética, vai num ortodontista para corrigir também estética, mas de outra forma, vai num cirurgião se precisa fazer cirurgia. E, como eu falei, eu acredito que tenha mercado para todo mundo. E é importante essa divisão, porque qualifica ainda mais o trabalho, Isso né? é muito importante, a qualificação. De cada um na sua área, alguns colegas atuando em mais de uma área, mas determinando uma área menor para trabalhar e trabalhando com aquilo que gosta, que e mais garantindo gosta. assim a excelência, né, Ana, porque é importante. A excelência e a saúde, como tu disse, a saúde começa pela boca e algumas doenças também podem ser agravadas ou iniciadas com algum problema dentário ou bucal. A gente vai voltar a conversar, então, a respeito desses detalhes, assim que for possível. Fica a dica, saúde começa pela boca. Darcy Visan. Obrigada, Thelma. O NT Sul desta segunda termina agora. Mais informações você acessa em novotempo.com/NTSul e facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.